Nesse você pode relaxar, comer tranquilo, porque não. Alô, alô, alô. É, tô sabendo. Mas ela já você falou que ela já seguia e tudo. Ela tem um primo que é gay, que é maquiador. Aham. Conheci eles há muito tempo. A Lisa. Olá, tudo bem, meus amores? Bem-vindos a mais uma live Virando a Cama do Avesso. Eu sou Tati Prece, psicóloga, educadora sexual, sexpert e tantas coisas. E quero convidar você para dar um like nesse vídeo, para você compartilhar esse vídeo, se inscrever, ativar o sininho e, enfim, o like é super importante justamente para a gente conseguir explanar a palavra do sexo, né, meus amores? Porque, como vocês sabem, muitas vezes o YouTube, as mídias sociais em geral não gostam, né, de pessoas que falam de educação sexual. Só dão valor a, sei lá, como é que fala? Aquelas músicas assim de funk, né, que falam de sei lá, das coisas mais absurdas. E educação sexual? Educação sexual, não se pode falar. Então, por favor, senta o dedo no like para a gente arrebentar e trazer educação sexual para o mundo. Olha que serviço. Então, hoje a gente vai estar falando sobre as diferenças entre os homens e as mulheres, né? Que não são poucas, mas nesse momento eu quero concentrar, focar nas diferenças entre homens e mulheres na cama, tá? E como é que essas diferenças vão se encontrar aí no meio do caminho. Se a gente olha assim de uma forma antropológica para o homem e para a mulher, a gente vê que isso, inclusive, um estudo muito grande da Helen Hunter, antropóloga, que estuda o amor, o vínculo, né? A gente observa duas posições completamente diferentes no homem e na mulher na procura de um parceiro. Tá? A gente está falando agora de antropologia, do instinto também humano, tá? Não estou me referindo necessariamente ao que acontece hoje, apesar de que, né, por mais que há evolução e dentro dessa evolução tem a consciência, né, que também evolui e a gente consegue diferenciar até um pouco essas diferenças, mas falando de uma coisa instintiva, tá? O homem, ele vai procurar uma mulher que possa lhe prover bons herdeiros, né? Ele vai, aquela coisa do esperma, né? De tentar naturalmente engravidar, né? E ter o máximo de filhos possíveis. Isso é seu instinto animal, tá? Então, essa no fundo, a procura do homem pela mulher. Já a mulher vai procurar, né, instintivamente, um homem que lhe dê segurança, né? Um homem que possa ser um provedor, tá? Então, se você coloca isso antropologicamente falando, a gente vai ver ali essa necessidade de ter um parceiro que casse, um parceiro forte que possa cuidar da segurança dela e dos filhos, né? Então, instintivamente, essa é a procura. E a gente pode falar de inúmeras pesquisas que foram feitas, aonde, no momento, por exemplo, de ovulação, né? De evolução. No momento que a mulher ovula,
a gente tem as copolinas, né? Aqui é um cheiro que não dá para a gente perceber, tá? Mas que chama demais esse homem. Então, por exemplo, já foram feitas pesquisas onde pessoas, mulheres, na hora que os homens observavam suas fotos, em certas fotos saía mais um cheiro de copolinas e em outras menos. E aí a gente observa que até a questão da face, da beleza, digamos, como é que fala aquela palavra? Geométrica, enfim, geométrica e tal, que a gente já viu vários programas falando sobre o rosto, se ele é mais quadrado, é mais atraente, menos atraente, enfim. A gente percebe que a visão, né, do homem, ela entra em segundo plano quando se trata de cheiro, tá? Então, essas mulheres que talvez não fossem tipicamente as mulheres mais bonitas, segundo os padrões da sociedade, e provavelmente segundo esses homens, mesmo assim elas são mais escolhidas no momento que essas copolinas estão mais fortes, né? Então, para você ver o quanto o cheiro é importante. Eu até brinco que as mulheres muitas vezes se atraem pelo mesmo tipo de cara, que nem sempre é o cara ideal, porque o sistema imunológico dela pode estar casando com um dele. Então, são questões que a gente deve manter em mente, até por conta da consciência e a gente ter o livre-arbítrio de avaliar o que está acontecendo, né? Mas, instintivamente, o homem vai procurar isso, semear, cada vez mais semear. E a mulher vai procurar a segurança, vai procurar um provedor, etc. e tal. Não querendo dizer que as mulheres procuram hoje, né? Lembrando, temos a consciência. Situações de se dar bem ou se dar melhor no sentido de dar o golpe do baú, longe disso, gente. Eu estou falando de uma questão de como o ser humano é composto, como ele é no seu instinto, digamos assim. Mas desde então, a gente já existe uma diferença bastante grande entre o homem e a mulher. E aí, quando a gente junta isso ao papel histórico de cada um, a gente fez uma live aqui, gente, procurem as lives, tá? Porque tem lives muito legais. Essa sobre repressão sexual é uma live muito legal. Tem live sobre anatomia feminina, live sobre anatomia masculina que eu faço A Mulher do Tempo. Muito interessante também vocês entenderem a anatomia. Mas como a gente falou nesse vídeo sobre a repressão sexual e os efeitos dessa repressão, a gente colocou muito bem qual o papel dessa repressão teve historicamente na mulher. Ou seja, que ela praticamente era completamente submissa ao homem, que ela seria propriedade do homem. A partir do momento que só se sabe, né, quando entra a propriedade privada, né, a gente precisa saber que né, a sociedade exige saber que aquela pessoa que nasce é o seu filho, a gente começa, na parte do homem, né, ele que vai ser o herdeiro, essa criança, a gente começa a ver um movimento de submeter, de fazer com que a mulher é propriedade do marido, justamente para ela não fugir, ter amantes e existir a possibilidade dela não ser, do pai não ser efetivamente o pai da criança. Então, todo esse movimento de levar a mulher à submissão, levar a mulher a um status de propriedade, acaba interferindo demais também nesse papel entre homem e mulher, onde ele teria uma posição mais superior do que a mulher. E hoje a gente vê que isso não existe. No entanto, a gente traz essas questões à tona até hoje, entendeu? Porque que acontece? É o inconsciente coletivo de Jung, gente. Aquilo ainda continua. Então, demora um pouco para a gente conseguir limpar, digamos, essa imagem, trazer
a mulher como um papel igualitário ao homem, entendeu? Então, isso tem o seu peso também, né? Então, talvez a mulher tenha mais vergonha de perguntar sobre questões sexuais, ela não se permita tanto a sentir prazer, né? Porque historicamente o prazer feminino nunca foi bem visto, muito pelo contrário. Muitas mulheres, inclusive, iam à forca ou eram queimadas vivas com a desculpa de serem bruxas, por exemplo, se tivessem ou provocassem o prazer. Então, são diferenças que vão entrar no nosso cotidiano por conta do inconsciente coletivo de Jung, que são anos e anos pensando a mesma coisa, então isso tem um reflexo hoje, tá? Já falando assim um pouquinho mais para hoje, a gente pode ver algumas diferenças no seguinte sentido. A gente transa como a gente gostaria que transassem com a gente, né? E a gente vê que esses estímulos são muito diferentes. Por exemplo, na hora do oral, né, ou manual, ou até de manipular ali a vulva da mulher, é necessário muitas vezes uma carícia mais suave, né? Se você, né? Nosso famoso DJ, se ele ficar com o dedo assim, no seu clitóris, você vai ficar tipo, ai, né? Tira a mão daí, dá nervoso, é uma coisa desagradável. Então, é bem diferente do que o homem, né? O homem precisa de estímulos assim mais fortes, mais firmes, né? Na hora de pegar no pênis dele. Então, se, por exemplo, a mulher for muito devagar, aquilo não vai criar o atrito necessário que vai levar ele ao prazer. Como a gente acaba transando muitas vezes, como gostariam que transassem com a gente, aí fica realmente um pouco difícil chegar propriamente a uma experiência prazerosa. Porque se o cara tá lá mexendo, tentando ali desesperadamente, uma fricção, numa coisa assim muito forte, e a mulher por si só, numa coisa muito devagar, etc. A coisa não anda muito. Inclusive, eu sempre indico o exercício mão sobre mão para trabalhar isso daí. Então, na hora que ela está se masturbando, ele colocar a mão sobre a dela, né? Ou invertido, não tem problema, mas que ela tenha o controle para mostrar o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, intensidade, velocidade, tudo isso. A mesma coisa para o homem. Então, ele está lá, né, se masturbando, então a mulher vai botar por cima para ver também intensidade, velocidade e também jeitos, né, que o homem se masturba ou que a mulher se masturba. Então, é importante a gente entender que o homem e a mulher transam e têm prazer de formas diferentes, tá? Outra diferença grande, mais psíquica, assim, talvez, é que o homem e a mulher não têm a mesma procura pela satisfação, no sentido de exploração de informação, tá? Então, o homem, ele pode passar a vida inteira dele naquela transadinha medíocre de intervalo da novela, deu aquelas pá, acabou, pronto, já foi, entendeu? Por quê? Porque o homem vai transar para desestressar, né? A mulher, na sua grande maioria, outra diferença já, vai transar para manter e criar um vínculo. Por que eu falo na sua imensa maioria? Porque isso pode ser visto de uma forma preconceituosa, mas não é. O que eu quero dizer é quimicamente, com exceto de mulheres que têm um pouco mais de testosterona. Essas mulheres que têm um pouco mais de testosterona, elas também vão procurar o sexo para relaxar ou nem tanto com a intenção de vínculo, como é o caso da maioria das mulheres, tá? Então, não significa que a mulher não possa vir a ter sexo casual. O que significa é que pode ser um pouco mais difícil para algumas mulheres, porque o envolvimento emocional está mais presente no contexto sexual. Se isso a gente vai conseguir daqui para frente, também com o consciente coletivo de Jung, né? Anos e anos, talvez, de ter um sexo casual e desvincular o sexo à emoção, pode ser que aconteça, mas por enquanto a maioria das mulheres ainda procuram o relacionamento sexual, especialmente com seus parceiros de uma longa data, para justamente criar, fortalecer e manter esse vínculo. Já o homem
vai fazer isso muitas vezes no sentido de realmente desestressar, ter aquele momento de alívio e segue a vida. Não que ele também não utilize a relação sexual para encontrar um vínculo, para ter a emoção ali também junto com o prazer. Mas, de novo, no seu dia a dia não é bem esse o seu objetivo, tá? Então, outra diferente... E aí, desculpa, para complementar esse pensamento, é o seguinte, o que acaba acontecendo? A mulher, por muitas vezes, não se satisfazer com essa, eu chamo de transa de medíocre, né, que é o intervalo da novela, ela vai procurar informações, ela vai entrar no Instagram, ela vai entrar no YouTube, ela vai ver vídeos, ela vai ler livros, ela vai ver documentários, ela vai tentar desenvolver uma compreensão maior sobre aquilo que ela não entende direito. Então, outras formas de ter prazer, outras formas de chegar ao prazer, de aumentar o seu desejo, ela vai ao médico, ela vai à psicóloga, ela vai à terapia, enfim, ela vai tentar fazer alguma coisa, não todas, né? Mas ela é mais propícia a essa busca do que o homem. Por quê? Porque o homem não quer? Não, porque muitas vezes não passa pela cabeça dele. Existe algo maior. Isso é desculpa? Não, não é desculpa. É fato. Não, muitas vezes não passa pela cabeça dele. Talvez se ele vê um documentário ou se alguma coisa que chame bastante a atenção dele, ele possa até se ater a isso e ir lá correr atrás. Ou talvez se ele estiver passando por alguma situação assim de ejaculação precoce, problema de ereção, ele pode se ater a isso e ir atrás de algumas outras informações que acabem abrindo um pouco a cabeça dele. Mas a verdade é que quem parte, em geral, em busca desse conhecimento é a mulher, tá? Outra diferença é o quê? Homens são muito visuais, né? Eles olham muito mais, assim, tipo uma imagem, ou uma posição, ou alguma coisa, se a mulher estiver pelada, ou estiver numa posição assim, eles são muito mais visuais, onde isso vai diretamente aumentar o tesão dele, ou surgir uma ereção, ou desejo, comparado com a mulher que é muito mais mental. A gente vê isso na masturbação, por exemplo. Muitas mulheres não utilizam nem filmes, nem livros, nem nada para se masturbar. Tem lá um arquivo de fantasias dentro da cabeça dela, né, que são as fantasias de masturbação. Então ela está lá se masturbando, ela vai abrir esse arquivo, vai encontrar alguma coisa que ela quer se masturbar naquele dia e, figurativamente, estou falando de um exemplo figurativo, não existe o arquivo propriamente dito, é a fantasia em si que ela vai trazer à tona para conseguir chegar ao orgasmo, ter o prazer, etc., se masturbar, ter o desejo, etc. Já o homem, não. Muitas vezes basta uma revista de mulher pelada, ou um filminho, ou até você tá ali pelada, que já é o suficiente. Então, assim, não que o homem não utilize coisas mentais, e não que a mulher também não utilize coisas visuais. Mas, na sua grande maioria, os homens são visuais e as mulheres são mentais, tá? Tempos diferentes, gente, também é uma questão grande. Homens e mulheres têm tempos muito diferentes, que também trazem uma questão grande na relação sexual em si. E aí é super importante, e eu também fiz uma live sobre isso, mulheres, como controlar o seu orgasmo, tá? Então, dá uma olhada nesse vídeo de mulheres, como controlar o seu orgasmo. Eu vou até colocar esses dois, da anatomia e também de como aprender a controlar o orgasmo aqui na descrição, para vocês voltarem lá. Então, muitas vezes, esses tempos vão atrapalhar demais a relação sexual do casal. Por quê? Porque o homem, na sua média, vai chegar ao orgasmo entre 2 minutos e meio e 5. Isso não é ejaculação precoce. O que é ejaculação precoce? É antes, durante ou até a primeira penetrada, ou seja, menos de 1 minuto, aí configura ejaculação precoce. Se não é esse caso, o que está acontecendo é simplesmente que você está na média. O que não significa que também não
seja necessário aprender a retardar a ejaculação, tá? A controlar esse orgasmo. A gente já falou alguma coisa sobre isso aqui e eu depois vou trazer até um especialista, bem especialista, convidar ele aqui para a live, para ensinar uns exercícios para os homens realmente aprenderem a retardar a ejaculação, tá? Então, o que acontece? O homem é 2,5 minutos a 5, na média, e a mulher entre 14 e 20. Então, o que a gente precisa fazer? Uma ponte ali. Ele precisa retardar a ejaculação e ela precisa antecipar. Então, ambos vão aprender isso, aprendendo a controlar o orgasmo, tá, gente? Então, isso é super importante. Outra questão que acaba pegando bastante, assim, para o casal, né, que acaba que é uma confusão bem difícil ali para o casal, é essa questão da ditadura do orgasmo. Ou seja, a transa toda está em volta de se você gozou ou não gozou. Quem nunca ouviu? E aí, já gozou? Né? É chato, né? Tipo, e aí, gozou? E aí, gozou? Peraí, né? Para a mulher, a transa é muito maior do que apenas a penetração. Existe o pré, existe o pós, que eu cismo de falar isso com vocês, gente. Não esquecem do pós. Se ela não chegou aos finalmente na hora nem do pré, né, e durante a transa, não tem motivo pelo qual não tenha pós, né? O pós-sexo. Eu estou pensando aqui que eu vou inventar esse nome, vou virar preliminar e pós-eliminar, seria isso? Não sei, vou pensar. Enfim, você não pode ficar ali a ver navios, entendeu? Você não chegou e quer chegar, porque às vezes a satisfação e o prazer que essa relação proporcionou já é legal para você, já é o suficiente. O orgasmo não necessariamente tem que estar incluso nesse prazer, porque é isso que eu quero falar para vocês. A transa toda, né, especialmente para vocês homens, não é apenas na hora de chegar no orgasmo. Ela é prazerosa por si só. A mulher, então, que tem vários ápices de prazer, nem que não sejam necessariamente vários orgasmos, mas sim vários ápices de prazer, isso significa para ela que, ok, foi legal a transa, ela teve prazer, etc., foi bacana, ela pode até não querer que tenha algum estímulo clitoriano após a transa, porque aquilo foi super satisfatório para ela. O homem, muitas vezes, vai colocar a transa como uma transa de sucesso ou não, se ela gozou. Entendeu? Então, se não houve orgasmo, então não houve sucesso, o que é uma mentira, né? Porque é aí que eu falo que é a ditadura do orgasmo, essa coisa de querer sempre cismar, não, tem que ter orgasmo, porque se não tem orgasmo, não tem prazer. Não é por aí, gente, não é mesmo. E o homem, ele embarca muito nisso. Isso, muitas vezes os casais ficam escravos do fato se você gozou ou não na transa. Então, nem começou a transa, e a pessoa já está na paranoia. Puta que pariu. Se eu não gozar, ele vai achar que eu não tô com tesão, entendeu? Se ela não gozar é porque eu não sou bom de cama. Então já tem um problema gigante antes da transa começar, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente começar a esclarecer real e oficial, entendeu? No sentido de que a mulher e o homem, a mulher pode ter prazer sim durante toda a transa sem necessariamente chegar ao orgasmo, justamente, inclusive e até por esses picos de prazer que ela vai ter ao longo da transa, que sim, pode ser picos de orgasmo, sem dúvida, ela pode ter múltiplos orgasmos, ter vários orgasmos até chegar no ápice final, mas ela pode ter apenas prazer, entendeu? E, obviamente, que se ela não chegou ao orgasmo e quer chegar ao orgasmo, temos que trabalhar o pós, temos que trabalhar o estímulo ao clitóris, o estímulo à vulva, estímulo aos seios, estímulo a esses lugares prazerosos, ou onde quer que seja, para que ela chegue ao orgasmo depois da transa. Porque nem sempre ela vai chegar antes ou durante. Isso, obviamente, se ela quer. Lembrando que nem todo mundo vai colocar o sucesso de uma transa, vai dizer que essa transa foi um sucesso,
se ela gozou ou não gozou, tá, meus amores? Então, essas são algumas das diferenças sexuais entre homens e mulheres. Não são poucas, são bastante. Ainda tem várias outras, né, que a gente sabe, por si só, né? A falta de libido, por exemplo, no homem tem muito mais a ver com finanças. Vocês sabiam disso? Tá ruim de grana, ó, sabe? A mulher tem muito mais a ver com hormônios ou emoção, momentos da sua vida, tá? Então, existem diferenças cruciais. Se a gente não compreender essas diferenças, é muito difícil a gente ter uma compreensão de como é que isso vai funcionar na prática. Então, meus amores, por favor, divulguem esse vídeo para casais que vocês acham que está tendo mais ou menos esses problemas, né? A falta de informação dá nisso, né? A gente acaba muitas vezes acabando com casamentos por simplesmente não entender o que está acontecendo no nosso corpo, na nossa relação sexual. Então, senta o dedo no like, porque isso faz com que o vídeo seja mais entregue, né? Com mais facilidade, né? Entre lá nas listas e possa ser divulgado, até porque se trata de um conteúdo limitado, né? Então, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, das suas amigas, etc. Tá? Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima live. Lembrando que temos lives toda segunda, quarta e sexta aqui no canal, às 9 horas da noite, para tirar todas as dúvidas de vocês. Valeu, gente? Beijo!